Agora eu vou fazer as de primeiro plano, que é as que ficam na frente, a mais escura. Então, vamos embora. Aqui, ó, nessas folhas aqui, eu já falei as cores que eu usei, mas vou repetir. Foi o verde seco, verde pinheiro, verde pântano e talvez o preto. Ó, olha a escadinha de cores, gente, né? Um tom mais escuro, um tom médio e um tom mais claro, que é a base das minhas pinturas. Aqui também, ó, vou fazer o contorno, um lado mais escuro, ó, esse aqui é pincel número 10, ó. Pego a tinta, ó, no cantinho do pincel, raspo bem, ó, e vou fazer um lado mais escuro, ó. Você coloca a tinta no lado do pincel, raspa o excesso, ó, por isso que eu uso a tampinha. Escureço, ó, sempre o lado de baixo ou o lado da sombra. A luz tá vindo aqui, nessa direção. Então, eu vou deixar mais claro aqui e tô escurecendo o lado de baixo. Essa folhinha aqui, ó, ela tá por baixo, né? Então, eu só vou escurecer, olha lá, só o cantinho dela, ó, olha lá, né? Bem escurecidinho. O que que eu vou fazer agora? Eu vou iluminar com um tomzinho mais claro. Eu sempre escureço de um lado e clareio do outro. Então, aqui eu vou clarear, eu posso clarear, olha só, com o verde seco. Eu acho que vai ficar um pouquinho escuro demais. Então, eu vou usar um verdinho, verde pistache junto, ó, olha lá. É sempre um tom mais claro. Se você não tem as mesmas cores que eu estou usando, gente, não tem problema. Só usa um tom mais claro. Um toquinho de nada, ó. Com outra cor, olha só como as folhas ganham vida. Peguei junto, pega junto no pincel, não tem problema, você pegar junto, ó. Tirei o excesso, isso é um detalhezinho importante, ó, tirar o excesso, ó. Olha lá, aí você só clareia. Aqui, ó, presta atenção nisso, ó, vou puxar daqui, ó, olha o acabamento que vai dar nessa folhinha, ó. Ah lá, a folhinha ficou por baixo, ó. Ficou bem encaixadinha. Depois eu vou fazer a rosinha dobrada aqui por cima, ó. É só puxar e dar uma esfumaçadinha. São 4 grupos de folhas, ó, que estão em primeiro plano. Vamos dar uma esfumaçadinha. O lado que fica na sombra, eu vou passar o verde oliva, ó. É aquela técnica que você viu que eu não faço nem um serrilhadinho aqui, ó. A hora que fizer o contorno é que eu faço o serrilhado da folha. Essa folha, olha uma coisa importante, tá? Essa folha aqui, ó, que tá em primeiro plano, ela tá por cima da que tá aqui embaixo, né? Porque as folhas mais claras sempre ficam por baixo. E quando você vai fazer o acabamento, ó, agora eu vou fazer até aqui com um tomzinho mais escuro, ó, com verde pinheiro. Sempre usando os tons, ó, tons próximos, né, tons mais claros e tons mais escuros, para você compor a sua folha. Aqui vai ficar o pó, olha, presta atenção nesse detalhe, ó, por cima da folha, ó, eu vou fazer o acabamento, ó, da folhinha. Aí eu vou encaixar aquela folhinha, ó, pega só o cantinho, ó, e aí depois eu vou fazer o contorno aqui, vai ficar chique, tá? Essa folhinha aqui, ó, ela vai ficar por cima da rosa, até vou fazer só o acabamentinho, ó. Então, o lado de cima, ó, vou deixar mais claro. Sempre o lado de cima eu deixo um tomzinho mais claro. Para iluminar, eu vou usar o verde pistache com o verde seco. Então, posso pegar um pouquinho de cada, posso fazer só com verde, tá? Se você quiser um tomzinho, olha lá, faz aquela voltinha que eu já te expliquei.
né? Quem assistir a live ou for fazer o curso, né, vai ver que eu expliquei lá como é que faz, né? Aqui também, ó, posso usar, aqui eu já usei misturado, que aí vai ficando as cores, né, vão variando. Não, eu falo assim, Maricela, que cor que você usou? Eu uso tudo misturado, ó, olha, ó. Olha como a folha fica bonita. Ó, um detalhe importante, ó, essa folha aqui fica por baixo. Então, eu vou fazer o acabamento lá por cima dela, como se ela não estivesse ali. Então, e um ladinho de baixo, o lado que recebe mais luz, ó, posso pegar as duas cores no pincel. Tá vendo como tá vazio aqui, ó? Aí eu passo aqui, tchuc-tchuc, esfumaço, ó. Mesmo que a tinta de baixo esteja seca, gente, não tem problema nenhum não, ó. Usa a tinta um pouquinho mais dissolvida, que dá super certo. Mesma coisa que eu fiz nessas folhinhas, né? Lá, escureci o lado de baixo e vamos clarear, ó, o meio. Olha, né? Vou fazer essas daqui de baixo. É como que você sabe que lado que você clareia, que lado que você escurece? Sempre dê preferência para escurecer o lado de baixo e o lado de cima para clarear. Se você observar, faço sempre grupinho de 3 folhas. Então, as folhas você pode fazer assim, ó, tá vendo? Ó, essas duas aqui por cima, tá? E a do centro por baixo, né? Pode colocar a do meio por cima e as duas por baixo, ou pode pôr ela em sequência, uma por baixo, outra por cima, né? O importante é você seguir essa regrinha, não gosto de regra, gente, mas esse padrão, né? É de 3 folhas, uma por cima, outra por baixo, e aí você escolhe qual que você põe por cima e qual que você coloca por baixo. Essas daqui, ó, também é folhinha de segundo plano. Folhinha de segundo plano sempre faça antes, né, da folha principal, que é a de primeiro plano. Olha, o que eu tô fazendo, ó. Cinza lunar, aí o cinza mais claro. Vamos clarear aqui que acabou, né? Aqui, ó. Cinza mais claro, que é o cinza lunar, com o cinza claro, ó, na tampinha mesmo. Eu não uso prato. Ó, vamos iluminar, ó, verde pistache. Até agora, a hora que eu passo o verde pistache, ele fica bem claro. Mas à medida que vai secando, né? Ele vai incorporando no tecido e aí fica mais escuro, ó. Lembra que eu falei das folhas, né? Que você pode usar na posição que você quiser, ó. 3 folhinhas, você define quem vai ficar por cima e quem vai ficar por baixo. Olha só, tá vendo? Agora, ó, eu posso, ó, iluminar um pouquinho mais, ó, tá vendo? À medida que vai secando, né? Eu posso vir, ó, e iluminar um pouquinho mais. Vamos fazer o acabamento com o contorno, com o fio de água que eu chamo, né? Olha, aqui, essa mais clarinha aqui, eu vou usar o verde
verde pântano, bem dissolvido, gente. Dissolve a tinta, tá? Quase que pingando essa tinta, bem dissolvida. Olha como o contorno dá vida. Para fazer o contorno, ó, envolve bem o pincel, tá vendo? E tira só da pontinha, ó. Descarrega só a pontinha do pincel, que aí a carga de tinta, ó, fica no pincel. Aí você só vai, ó, faz o serrilhadinho, ó, e solta a pontinha. Olha como a folhinha agradece, né? Como ela fica assim, ó, sapequinha. Eu vou fazer o acabamento dessa folha depois que eu fizer a rosa. Para colocar mais um toquezinho de luz na folha, para iluminar um pouquinho mais as folhas, ó, com o verde pistache, ó, dissolvi, né? Não vou dissolver tudo, ó, vou dissolver só aqui no entornar, né, a tampinha, ó. Com o verde pistache, ó, dissolvi, ó, dá para você perceber que a tinta tá dissolvida, ó, bem dissolvidinho, ó. E tiro o excesso, ó. Verde pistache, aí eu vou iluminar um pouquinho, ó, somente a nervurinha, ó. Não vou colocar muito, ó. Vendo? Vai ser uma nervurinha mais curta. Olha aqui, ó, fechei a folha, né? Ó, posso colocar uma ou outra nervurinha mais clara. Essa tinta, ela tá bem dissolvida. Então, a hora que eu passo, ó, fica um pouquinho mais claro, mas depois ela seca e vai ficar um tonzinho mais suave. Escuro, né? Tá vendo? Então, aí quando você coloca um toque de luz com o verde pistache, ó, você separa as folhinhas, ó. Só põe, né, insinua, né, uma nervurinha, ó. Só uns toquezinhos, né? Sorridente, ó, a folhinha surge, né? Linda e maravilhosa. Com o cinza bem clarinho, até vou dissolver um pouquinho mais, ó, só uma espirradinha, para ficar com aquela textura de quase pingando, ó. Olha lá, ó, tá vendo, ó, demora um pouquinho, mas pinga, ó. Uma cor também que eu gosto de colocar toque de luz é com o verde kiwi aqui. Até vou pegar um pouquinho mais, ó. Olha lá, tá vendo? Ó, olha como dá um charmezinho, né, na folhinha, ó. O verde pistache já enxugou. Viu como ele quase some, ó. E de repente, ó, só pode agregar mais valor ainda, ó. Eu gosto de colocar cor, gente. Quanto mais cor você coloca, ó, depois a pintura vai ficando, é onde fica, né, com toques de realismo, ó. Esses toques de luz, ó, olha só como muda, né, a folha, ó. Aí é onde a pintura você vai pintando, ó, é de um jeito que você consegue fazer bem simples, né? Quem que não sabe fazer uma nervurinha, né? Um contorninho aí com a tinta dissolvida, ó. Viu como a folha, quando você coloca 3 tons de folha, você cria o efeito de volume, né? O volume e altura na folha. Folha de primeiro plano, né? Ó, folhas de segundo e folhas de terceiro. Terminado as folhas, então vou fazer os cabinhos e os botões. Vamos lá.